Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no canal Clara Aires Saúde. Você costuma se queixar muito das coisas? Você consegue ter clara a diferença entre desabafar e reclamar? Hoje nós vamos falar dessas duas coisas e vamos entender qual o papel de cada uma dessas queixas que acabam surgindo no dia a dia ou em alguns momentos bem específicos da nossa vida. Há algumas queixas que nós fazemos e que não chegam a afetar negativamente a nós mesmas e a outras pessoas. Se elas são eventuais, se elas são raras ou se elas são pontuais, rápidas, elas não trazem prejuízos. Mas existem dois outros tipos de queixas. E daí eu quero falar do tipo positivo e do tipo negativo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, mas antes quero convidar você, caso não esteja ainda inscrita aqui no canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me siga nas outras redes sociais e confere aqui abaixo do vídeo, no descritivo, todos os links de uma série de materiais que você tem acesso gratuito e que podem ajudar muito nessa jornada feminina. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, já põe o teu joinha e comenta, porque o seu comentário ajuda muito a esse vídeo e a esse canal crescer dentro da plataforma. E assim a gente vai formando a nossa rede de apoio feminina. Uma apoiando a outra, ajudando umas às outras a sermos cada vez melhores, tá certo? Pessoas melhores para um mundo melhor. Mas hoje a gente vai falar de um aliado e um inimigo na nossa jornada. Eu sempre falo bastante da jornada feminina, da jornada da mulher herói, e a gente vai entender como esse aliado e esse inimigo tem uma linha tênue que separa um e outro. Então vamos juntas para entendermos essa questão. Bom, tem um tipo de reclamação que ela é muito incômoda. Não é aquela queixa pontual que eu falei para vocês lá no início. Não é uma reclamação rápida que acontece de vez em quando. Não, é uma queixa constante, é uma crítica de pessoas, de situações que se torna o que a gente chama de murmuração. O tempo todo ela aparece, desde as coisas mais banais até as coisas mais complexas. Você está sempre se queixando, está sempre reclamando. Então é um falar mal, é um se queixar do clima, da sede, da fome, do tempo, da demora do governo, do chefe, do marido, do filho, da roupa, enfim, do salário. É uma coisa tão frequente que isso fica presente no teu dia a dia e que, ao agir assim, você acaba ignorando os progressos, você ignora as possibilidades que se apresentam na vida, porque você se concentra no contratempo, você se concentra nos aspectos negativos, em possibilidades sempre pessimistas. Tira você do foco em toda uma promessa, uma possibilidade, nas oportunidades que a vida te apresenta, porque você se desgasta e põe energia, gasta sua energia com queixas do dia a dia. Algumas pesquisas sugerem que criar o hábito de reclamar sempre dessa maneira por pequenas coisas acaba fazendo com que você treine o seu cérebro, religue o seu cérebro com essa maneira de ver o mundo específica que vai se tornar tão arraigada a ponto de você não conseguir interagir com o mundo e com as pessoas de uma maneira positiva. O teu cérebro aprende que esse é o viés de se relacionar com as pessoas e com o mundo, com as situações. Só que vale lembrar que isso vai deixar você cada vez mais distante da realização do que você busca. Cada vez mais você vai estar focada no negativo e cada vez menos no que você realmente quer de bom na sua vida. E o que é pior, uma pessoa que reclama muito, ela não está só prejudicando a si mesma, ela está prejudicando as pessoas com as quais ela convive. O humor, ele vai
piorar a sua percepção dos problemas, né? Você passa a ter uma forma equivocada de entender os acontecimentos, vai gerar angústia, vai gerar sofrimento emocional e vai afetar outras pessoas, né? As pessoas que te escutam, você acaba prejudicando essas pessoas. Então, vale aí um alerta que talvez você não seja a pessoa que reclama, mas o fato de você conviver com uma pessoa que está sempre reclamando, você vai ser afetada por essas reclamações. É lógico que existem situações em que você não pode simplesmente se afastar da pessoa reclamona, né? Do reclamante. Você tem que conviver com essas pessoas. Pode ser às vezes o teu marido, pode ser às vezes o teu chefe, a tua mãe, o teu filho. Bom, mas e daí? Como é que você lida com isso, né? Antes da gente olhar para outra pessoa, vale você prestar atenção se você é essa pessoa, se é a pessoa que fala, que reclama. Então, o primeiro ponto de atenção, vamos olhar aqui como resolver como lidar com esse inimigo na tua jornada. Se você é a pessoa, se o inimigo está dentro de você, se você é a pessoa que reclama sempre. Então, preste muita atenção no que você fala. Cada vez que você tiver o impulso de reclamar, respira e exercita o observador interno, observando se aquela queixa vai ter alguma utilidade. Muitas vezes são só palavras repetidas, sabe? Que não mudam em nada a situação. Então, às vezes o reclamante ele fala assim: mas pelo menos eu desabafo. Não é, isso não é desabafar, e a gente vai falar sobre o desabafar daqui a pouco. Às vezes são só palavras que vão intoxicando a tua vida, o teu cérebro e a tua relação com as pessoas. Preste muita atenção nos casos, né, em que você acredita se as tuas palavras vão trazer uma solução para um problema real ou não. Porque se ela não afetar uma mudança de uma maneira real, é porque elas são palavras simplesmente jogadas, tóxicas, que vão poluindo o teu ambiente interno e o ambiente ao teu redor. E daí você deve considerar se a afirmação ou alguma outra estratégia vai ter um efeito melhor em vez de reclamar. Porque às vezes, ao invés de você reclamar do tempo, gente, como tá frio aqui, se você levantar e pegar um casaco, você não vai falar a frase e você vai resolver o problema do frio. Nossa, faz um tempão que eu me babo, também tão corrido, eu nunca consigo tomar. Se você levar uma garrafinha de água sempre com você, pode reclamar a queixa. Estou dando exemplos meio simples e meio básicos, mas é porque em muitas das vezes, se nós tomarmos atitudes, nós vamos deixar de reclamar. Nós vamos parar com pequenas queixas que poluem a nossa vida. Então, observe se existem afirmações que você faz, estratégias que você usa que diminuem essas queixas frequentes, diárias e que incomodam. Observe então, daí num outro momento, tendo olhado para esse inimigo interno com atenção e tomado atitudes firmes com você mesma, de não repetir queixas, de se antecipar com afirmações ou atitudes que evitem a queixa, com afirmações que realmente gerem mudanças, lidando com esse inimigo interno, já é um passo. Agora, preste atenção em inimigos externos, que é observar se você está muito exposta a reclamadores. Limite a sua exposição às reclamações, e isso pode ser tanto na presença da pessoa, mas se isso não for possível, então você pode aprender a se blindar, fazendo o que? Na hora que você está ouvindo a queixa, mentalmente você já faz afirmações positivas contrárias, imediatamente. Não é
mentalmente você vai ficar falando, mas essa pessoa é chata, reclama muito. Não é isso, porque senão você vai estar reclamando dela. Você vai estar simplesmente fazendo afirmações opostas a dela ou afirmando que aquilo não te alcança. Por exemplo, uma pessoa vai começar a reclamar sobre o farol que fechou, o buraco na via e o tempo, e você mentalmente ou até verbalmente, você pode falar, nossa, olha aquela árvore, está super florida. Nossa, como a gente está conseguindo fluir apesar do tempo corrido. Sabe assim, você constrói frases mentalmente ou verbalmente que desvincule a reclamação. Essa é uma estratégia. É muito importante ter amigos em quem você confia, pessoas com as quais você confia, para que você possa lidar com as reclamações internas ou com as reclamações das outras pessoas que acabam poluindo o ambiente. Para a gente ter ideia de como isso afeta a gente e as outras pessoas, os pesquisadores vêm descobrindo que pessoas felizes, elas não só reclamam menos, como elas também são mais conscientes. Ou seja, há a hipótese de que pessoas mais alegres e positivas, que tendem a falar menos do que as desagrada, lidar de uma maneira diferente com os problemas, com as dificuldades do dia a dia, elas são mais estratégicas para lidar com mais resiliência e de maneira a resolver melhor os problemas da vida. Então, nesse ponto, a gente chega àquele segundo tipo de queixa que eu falei, que são os nossos aliados e que vão nos ajudar muito a lidar com pessoas reclamonas que nos circundam e que muitas vezes a gente não consegue simplesmente se afastar, porque não é a nossa realidade, porque elas estão na nossa vida. Então, qual que é o caminho? É o desabafar. Então existem dois tipos de queixas, uma é inimiga e outra é aliada. A inimiga é essa reclamação diária e tóxica e poluente polui o nosso mundo interior e o nosso mundo ao redor, né? Mas também existe um aliado, existe um tipo de queixa que é saudável e que é necessária, que é o desabafar. Desabafar é aliviar, é tornar livre a respiração, ou seja, você fala, você se expressa e com isso você consegue elaborar melhor os seus sentimentos, elaborar melhor os acontecimentos, planejar mudanças, resolver problemas. Então, quanto a isso, tem um texto muito interessante do Jordan Peterson, no livro dele, As 12 Regras para a Vida. Eu tenho falado bastante desse livro e desse autor aqui nos meus últimos vídeos e a gente vai olhar um pouquinho porque ele fala sobre a questão do desabafar. Tem um parágrafo longo, mas eu vou tentar sintetizar para vocês. Ele fala que pensar de verdade é complexo e desafiador, que requer que você seja ao mesmo tempo um orador articulado e um ouvinte cuidadoso e ponderado. Isso vai envolver conflito. O que ele quer dizer com isso? Que pensar dá trabalho, pensar de verdade é você lidar com o conflito de você ser tanto ouvinte quanto a pessoa que fala. Então ele vai falar que vai envolver um conflito, uma negociação interna. Às vezes, ele fala até, às vezes isso resulta em derrota e eliminação de um ou mais avatares internos. Eles não gostam de ser derrotados ou eliminados. São difíceis de serem criados, eles são vivos e é melhor você ouvi-los porque eles não vão gostar dessa contrariedade. Ao não ouvi-los, você vai ter que lidar aí com pensamentos e emoções que são como os demônios que vão te torturar caso você não os escute. Ou seja, pensar sobre questões muito profundas internas dá bastante trabalho. Mas ele traz aqui, resumindo, tá, pessoal? Eu vou colocar lá no meu blog esse trecho do livro
para que vocês possam ter o trecho todo para refletir sobre isso. Mas o que ele propõe? O que fazer então se de repente você não é tão bom para pensar de verdade, fazer essa reflexão profunda, interna, sozinha, para lidar com esses avatares internos que muitas vezes a gente retroalimenta e nem percebe, mas que nos fazem cair sempre para o mesmo erro, sempre para o mesmo lugar. E daí ele vai falar que a saída é você encontrar alguém que te escute. Uma pessoa que realmente te escute é um colaborador, não um oponente. Então, é aqui que a gente chega no desabafar. Encontrar alguém que possa te ajudar a fazer esse pensamento de verdade. Ou seja, encontrar caminhos, soluções que saem às vezes daquela repetição de reação, de atitudes, palavras e pensamentos que ficam sem encontrar respostas, que são simplesmente queixas e reclamações e que não te levam à solução de problemas. Ou seja, a verbalização do que está te incomodando ajuda a dar solução, a dar resposta. Então, a importância aqui é que a gente busque caminhos, busque pessoas que possam ser uma escuta segura e confiável para você poder desabafar, porque isso é diferente de reclamar. Isso é você encontrar uma pessoa que te faça analisar dentro da tua queixa uma solução. Mas uma pessoa, uma escuta confiável, segura, ela também vai te ajudar a lidar melhor com pessoas reclamonas ou caso você seja a pessoa que tenha alimentado por muito tempo queixas repetitivas e que precisam ser superadas. Meninas, eu já tinha até terminado o roteiro quando caiu no meu colo um artigo da professora emérita de Ciências Psicológicas e do Cérebro da Universidade de Massachusetts, a PhD doutora Susan Krause. Ela fala sobre um estudo que mostra a capacidade de estimar os desafios do dia a dia de maneira a melhorar o bem-estar. Ou seja, o que está falando? É a sua capacidade de prever os desafios diários que vai fazer com que você lide melhor com a vida, com as questões, diminuindo o seu estresse. A preparação para os desafios diários também pode reduzir a quantidade de reclamações das pessoas. Então, esse estudo ele foi feito pela Universidade do Alabama e ele mostra que é possível que o seu eterno mau humor seja simplesmente em decorrência da sensação que você tem de não saber simplesmente lidar com um mundo que é imprevisível, com os desafios do teu dia. Então, no momento que você superestima o estresse ou subestima o seu enfrentamento, é natural que você se concentre no que é negativo da vida. Então você pensou que o dia ia ser maravilhoso e o dia trouxe uma série de situações ruins, então você acaba fazendo muito mais queixa do que reclamando muito mais, negativamente, do que se você tivesse entendido melhor o dia que você ia enfrentar, previsto melhor. Ou ao contrário, você previu que o dia ia ser super difícil e o dia foi bacana e daí você alinhou a sua queixa. Na verdade, a doutora Susan resume o seguinte: quando os pesquisadores acompanharam a previsão diária de estresse e os níveis de bem-estar, ficou claro que o que as pessoas esperavam que ocorresse pela manhã realmente influenciava seus níveis noturnos de bem-estar. Aqueles cujas estimativas estavam erradas e cujo estresse era maior do que o previsto, tiveram os resultados mais negativos no final do dia, tanto em termos de humor quanto de problemas de saúde. O estudo ainda vai falar que as pessoas com maior resiliência, elas tendiam a superestimar o estresse que se esperava naquele dia,
mas também julgavam que sua capacidade de enfrentamento era suficiente para lidar com esses desafios. Como resultado, mesmo que o estresse nunca se materializasse tanto quanto elas pensavam, elas ainda se sentiam confiantes para superar. O que essa pesquisa tenta mostrar traduzindo? Que, na verdade, tanto você superestimar quanto subestimar o desafio que você vai ter no dia vai te levar a um humor oscilante e vai fazer com que você tenda a reclamar mais. É lógico que pessoas que superestimam os problemas e que têm um dia mais leve acabam reclamando menos, mas ainda assim, o fato de você sempre achar que o problema vai ser grande, que o dia vai ser super difícil ou que o dia vai ser super fácil e no final acontece um monte de problemas, acaba sendo um fator de reclamação recorrente. Mas o que é que pode nos tirar desse lugar? Trabalhar a nossa resiliência. Então, você tanto trabalha, você começa a treinar dentro de você a percepção dos desafios diários que você tem que enfrentar e, junto com isso, trabalhar a sua capacidade de lidar com os problemas que se apresentem, sejam pequenos, sejam grandes, você considerar que você tem força para esse enfrentamento. Então, a dificuldade de lidar com esses desafios são muito significativos. Se você estiver pronta para enfrentar esse leão todo dia, você vai conseguir ter maior resiliência. Eu tenho um vídeo sobre resiliência, vou deixar o link agora, acabando aqui esse vídeo, você pode ir lá assistir. Vale a pena você considerar assistir esse vídeo sobre resiliência, porque ele vai ajudar bastante você a dimensionar os problemas e lidar com esses problemas, para que você supere essa queixa negativa, esse inimigo que acaba aterrorizando a gente no dia a dia e nos tornando ou muito reclamonas e com isso minando as nossas forças ou até nos deixando muito à mercê dos problemas do dia a dia ou de reclamadores com os quais nós convivemos e nos enfraquecendo. Então, a resiliência é um outro ponto importante. Meninas, resumindo, observe com atenção o que você fala no dia a dia e elimine pequenas queixas, em especial tomando atitudes que possam mudar, fazer mudanças reais ou mudando por palavras afirmativas, seja se você tem queixas internas, seja se você está convivendo com pessoas que são muito reclamonas. Faça a opção por desabafar, encontre uma escuta confiável e segura que vai te apoiar, que vai te mostrar onde que você está errando, onde você precisa ajustar ali a tua rota para que você possa seguir com mais segurança e enfrentando melhor os desafios do dia a dia, observando se você está superestimando os problemas, deixando eles grandes demais ou subestimando os dias que você tem que enfrentar, o teu dia a dia, os enfrentamentos do teu dia a dia. Então, confia, encontre essa pessoa de suporte e faça uma transformação na sua vida, trocando os inimigos que poluem o teu dia a dia, o teu ambiente interno ou o teu ambiente externo, por uma escuta, uma queixa que seja um aliado, que seja seguro e transformador na sua vida. Então eu desejo para você muito mais desabafar do que reclamar, mas sempre o desabafar com a pessoa que te traz uma confiança, uma segurança e que te ajude a superar. Não é nem para passar a mão na cabeça e nem para piorar o problema te enchendo de culpa, mas é te fortalecendo na jornada.
Existe essa diferença? Ative aí o seu radar para encontrar as respostas certas e lidar com os desafios da melhor maneira. É isso, até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!